Sugiro esta sacola, tipo mochilinha, onde coloco passatempos como revistinhas para colorir, jogos de tabuleiro ou então jogos de cartas. E que eu mostro neste vídeo como eu faço, com destaque para costura embutida. Olá pessoas, eu sou Daniele Rodrigues e este é um canal de costura criativa. Agora vamos costurar. Se vocês estiverem trabalhando com um tecido que tem a estampa num sentido só, eu aconselho que façam 2 cortes no tamanho de 35 centímetros de altura por 27 de largura, porque essas 2 partes vão formar a parte da frente e a parte de trás da sacola. Você vai poder costurar na base colocando os sentidos da estampa, os sentidos corretos, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Agora, se vocês tiverem uma estampa com desenhos em várias direções, vários sentidos, vocês podem dobrar o tecido para que o fundo vocês não precisem fazer a costura. E aí vocês podem cortar na altura de 34 centímetros com o tecido dobrado e 27 centímetros de largura. Porque quando vocês abrirem o corte, o total vai ser de 68 centímetros e, como eu disse, vocês não vão precisar fazer a costura da base. Então, tudo vai depender da estampa do tecido que vocês estiverem trabalhando, para que não fique de cabeça para baixo. Para as alças, eu tenho aqui 3 tipos de cadarços de polipropileno, mas vocês podem colocar o tipo de cadarço que vocês preferirem. Existem cadarços de algodão e que vocês podem escolher para colocar nessa sacolinha. Eu, no caso aqui, eu tenho esses 3 tipos que são do mesmo material, mas com espessuras diferentes. Esse é mais grossinho e este é mais fininho. Eu vou usar este aqui que combina mais com o tecido que eu estou utilizando. Mas, como eu disse, vocês podem escolher o material que vocês quiserem para estas alças, tanto de algodão quanto estes sintéticos. Definido o tipo de cadarço que eu vou usar, eu cortei 2 tiras de 130 centímetros, ou 1,30 m. Eu fiz os 2 nós nos 2 cadarços e procurei fazer do mesmo tamanho para não dar diferença nas alças, e já queimei as pontinhas para não desfiar mais. Eu vou começar o fechamento da bolsa pela parte do fundo. Se vocês cortaram o tecido dobrado, vão poder pular essa etapa. Mas quem cortou as 2 partes, parte da frente e a parte de trás,
Então, é melhor começar pelo fundo. Na costura embutida, eu vou fazer a costura primeiro do lado certo do tecido, depois eu faço a costura do lado avesso para dar o acabamento. Então, aqui eu encontrei o tecido avesso com avesso, juntei a borda inferior e vou fazer a costura. A costura pode ser de meio centímetro ou um pezinho de máquina, dependendo do pezinho da sua máquina, pé calcador. Então, a costura bem na pontinha. Então, eu viro o tecido do avesso. Quem quiser pode passar ferro para facilitar. Mas é só desvirar aqui e fazer a mesma costura, mas um pouquinho maior para cobrir a costura anterior, a costura externa. Olha, eu fiz a costura um pouquinho maior. Quando a gente desvira, a costura externa está totalmente escondida, embutida. E o acabamento fica perfeito. Agora eu vou passar para o fechamento das laterais. Vocês podem passar ferro aqui na costura de baixo para a dobra ficar certinha. E aí nós voltamos o tecido para parte exterior, parte certa da estampa. Unimos as bordas. Então, eu vou marcar aqui do fundo 1,5 centímetros. Vou colocar um alfinete. Eu vou começar a costurar deixando esse espacinho aberto para colocar depois o cadarço. Eu vou medir 30 centímetros a partir do fundo, da costura do fundo, ou da dobra do fundo, se vocês cortaram o tecido dobrado. Vou marcar 30 centímetros com alfinete. Eu vou fazer a costura até aqui. Vou deixar esta ponta aberta para fazer a dobra para colocação do cadarço. Então, vou costurar daqui até esta outra marcação. Também 0,5 centímetro.
preencher esse espaço. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só que do outro lado eu vou colocar a etiqueta de cetim. Eu tenho essa etiqueta de cetim que é tipo bandeirinha. Então eu vou colocar para ficar na lateral da sacolinha. Então coloquei a etiqueta bem na pontinha da costura, para na hora que virarmos, podermos finalizar a costura. Agora eu vou desvirar a sacolinha. Notem que aqui ficou a abertura. E aí vocês podem passar a ferro também em cima dessa costura para a dobra ficar certinha. Vou pegar cadarço na parte do nó. Colocar, passar pela abertura que nós deixamos. A abertura ficou bem justinha, mas não tem problema. E a mesma coisa do outro lado. Dependendo do tamanho do cadarço, vocês podem até deixar uma abertura um pouquinho maior para ter maior facilidade para passar aqui. Mas aqui, como o cadarço é fininho, não tive maiores problemas. E agora nós vamos passar aquela mesma costura, um pouco maior que a costura inicial, costura externa, para embutir esta parte do tecido. E vamos costurar. Aqui nós vamos costurar tudo para fechar essa abertura e prender o cadarço. Mas na parte de cima nós vamos respeitar essa abertura. Então vamos costurar só até onde costuramos da primeira vez. Eu gosto até de passar o retrocesso em cima do cadarço, para prender bem.
costurei a partir da ponta aqui. Passei o retrocesso bem em cima do cadarço para ficar bem preso. E fiz toda a costura. E aqui eu respeitei a parte da abertura que eu deixei na parte superior. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ficou desta forma. Os dois cadarços. E aqui embaixo. A medida eu coloquei o nó bem rentinho à ponta do tecido, porque aí as duas alças ficam com o mesmo tamanho, não dá diferença. E neste momento eu vou acertar aqui as alças para não ficarem retorcidas. Eu estico bem aqui dentro da sacolinha. E aí, em cada uma das pontas, eu vou deixar para fora daquela abertura. E depois eu passo por fora dos tecidos e passo para o outro lado. E faço a mesma coisa do outro lado. Fica desta forma. Mas antes de costurar as alças dentro do acabamento superior, eu vou pegar as laterais, esticar bem. Aí eu pego uma das abas, dobro para a parte do avesso, mais ou menos na medida da costura. E passo uma costurinha aqui para fazer o acabamento, porque essa parte vai ficar interna. Então, vou mostrar aqui como ficou. Eu fiz a dobra mais ou menos do tamanho da costura e costurei até o encontro dos tecidos. A parte externa ficou assim e a parte interna ficou assim. Aqui eu vou fazer da seguinte forma, com os dois cadarços já posicionados, eu dobro a pontinha e dobro novamente, mas nessa segunda dobra eu escondo as duas alças. E a pontinha dessa dobra eu encontro com a abertura aqui do lado. Então, eu ponho bem na pontinha da costura. E aí eu vou fazer isso em toda esta parte, embutindo as alças. Se o cadarço for um pouquinho mais espesso, mais grosso, vocês podem deixar essa abertura um pouquinho maior e fazer uma dobra maior,
para os cadastros passarem livremente. Então, essa medida aqui, na verdade, ela vai variar conforme o tamanho do cadarço. Como esse cadarço é fininho, não precisa deixar tanto tecido. Eu vou mostrar então a marcação que eu fiz. Aqui eu coloquei bem a pontinha bem na abertura. E aí eu já marquei os dois lados então. Então eu vou afastar, tenho cuidado de afastar os cadarços. E eu vou começar a costura bem da pontinha mesmo. Para não se machucar. E aqui eu faço a mesma coisa, afasto o cadarço para não correr o risco de costurar. Vou cortar aqui a linha. Fica então desta forma. Os cadarços correndo livremente aqui. Eu vou costurar o outro lado e já mostro como fica a parte externa. Eu já costurei o outro lado. Agora eu vou desvirar a peça. Aí eu puxo aqui para ficar certinho o cadarço, a parte do cadarço. A etiqueta. E aqui a parte superior. E o fechamento fica desta forma. As costuras ficam desta forma. Na parte interna. Aí está pronta a sacolinha. É só colocar o passatempo dentro, as revistinhas, o que vocês preferirem. Eu escolho um passatempo que eu costumo comprar em papelarias. Aqui no caso eu vou colocar essa revistinha de colorir. E está garantida a diversão.
Chegamos ao final deste vídeo, concluindo a sacola mochilinha. Avaliem este vídeo e comentem. E vale escrever também as dúvidas, e eu vou ter o maior prazer em responder. Agradeço por assistirem e aguardo vocês no próximo vídeo.